Sejam todos bem-vindos, bom dia. Sintam-se à vontade. A OAB está literalmente de portas abertas à advocacia capixaba. Gostaríamos de agradecer a presença de todos os presentes e a todos que nos assistem de forma remota pelo nosso canal do YouTube. Durante todo o mês de setembro, nós teremos uma programação com palestras e debates com diferentes interesses e temas para todos os advogados e advogadas capixabas. Gostaríamos de informar também que durante todo o mês de setembro estaremos arrecadando alimentos não perecíveis para posterior doação a famílias em situação de vulnerabilidade social. E para abrir o dia de hoje, convido ao palco o presidente da Subcomissão de Estudos e Legislação do Direito Desportivo, Dr. Gabriel Carvalho. Bom dia a todos. É um grande prazer e uma honra estar aqui, representando nesse momento a Subcomissão de Estudos de Legislação de Direito Desportivo, um braço forte da nossa Comissão de Direito Desportivo aqui da OAB do Espírito Santo, que tanto faz e tem feito pelo direito desportivo em nosso Estado. E hoje, pensando no futuro, pensando na modernidade, o que nós, advogados, podemos enfrentar, o que nossos clientes podem enfrentar no futuro, nós escolhemos um tema super atual, que são as criptomoedas e o esporte, palestra que será dada pelo nosso convidado, Dr. Felipe Buoro. Nós tivemos agora, recentemente, El Salvador, Dr. Felipe, adotando como moeda oficial bitcoins, e há várias questões envolvendo nisso, questões tributárias. Nós temos, por exemplo, no futebol, compra e venda de atletas, será que vai ser possível fazer por bitcoins? Pagamento de salário, será possível? Então, nessa multidisciplinaridade que envolve o direito desportivo, as criptomoedas estão sempre envolvidas e vão fazer parte do futuro, e nós precisamos estar 100% antenados e atualizados, preparados para essa nova modernidade. Então, nesse momento, eu convido aqui o Dr. Felipe para poder fazer as suas explanações. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, obrigado, Dr. Gabriel, pelas palavras, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui em Vitória, minha primeira vez aqui. Estou bem, até comentei com o Gabriel aqui antes de começar, estou bem impressionado com a cidade, achei super bonita, super interessante. E, enfim, queria agradecer a todos os presentes hoje aqui, segunda-feira de manhã, para a gente discutir esse tema que é super, como o Dr. Gabriel já ressaltou, é super relevante, super interessante e super atual. É um tema atualíssimo, é um tema do momento a gente discutir a questão das criptomoedas e o esporte. Agradecer também a todos que estão nos assistindo de casa, nos prestigiando. E, bom, vamos começar a tratar sobre esse assunto que, como eu já disse, é super atual, super relevante, super interessante para a gente tratar aqui nessa segunda-feira de manhã. Bom, primeiramente, para fazer uma introdução, a questão das criptomoedas, ela é super, como eu falei, ela é super atual. Se você pegar uns 10 anos atrás, esse assunto ainda não era muito debatido, inclusive, obviamente, não era debatido no nosso contexto aqui, que a gente vai tratar, que é o contexto do esporte, como que se dá essa intersecção entre as criptomoedas e o esporte. Mas esse assunto, como eu falei, há algum tempo ele não era tão relevante, não era ainda tão tratado, mas ele já vem se tornando muito relevante. O exemplo disso é que em 2018, se a gente teve um exemplo de como se tornou relevante a questão das criptomoedas, que a gente teve os investidores em Bitcoin, eles ultrapassaram os investidores em renda fixa e em renda variável no Brasil. Na época, nesse ano, em 2018, a gente tinha cerca de 500 mil pessoas que investiam em renda fixa, mais propriamente dito no Tesouro Direto aqui no Brasil, mais ou menos umas 600 mil pessoas investindo em renda variável e mais de 1 milhão de pessoas já fazendo investimentos em criptomoedas, mais especificamente no Bitcoin, que, como eu vou ressaltar aqui durante a nossa conversa, é a criptomoeda mais famosa, mas existem outras também. Então, para a gente ver esse primeiro dado de que os investidores em criptomoedas já ultrapassaram a soma dos investidores em renda fixa e em renda variável, isso já é um primeiro sinal de como esse assunto já se tornou relevante.
trazendo um pouquinho para o contexto do esporte, a gente já teve, nesse mesmo ano, em 2018, diversos stakeholders da indústria esportiva demonstrando o interesse em fazer investimentos nessa área. Então, a gente teve, por exemplo, o Messi, um dos principais jogadores de futebol do mundo. Na época, ele já tinha uma parceria com uma empresa chamada Seeding Labs, que é uma empresa que atua no setor de cripto, e ele já tinha essa parceria visando o investimento em criptomoedas voltadas ao esporte. A gente teve como exemplo também o James Rodrigues, com uma criptomoeda que seria lançada chamada JR10, JR de James Rodrigues, que é uma criptomoeda que seria voltada para esse atleta. A gente teve o Michael Owen com um exemplo com uma criptomoeda que seria lançada chamada Owen Coin, e o Didier Drogba com uma empresa chamada AllMe. Então, 4 exemplos aqui que eu trouxe de 4 atletas bem relevantes, na verdade 2 ex-atletas, né, o Owen e o Drogba, e 2 que ainda jogam, que são o Messi e o James Rodrigues, e durante a apresentação eu vou trazer ainda mais exemplos. E um ponto que eu já gostaria de ressaltar é que não são só esses grandes stakeholders, como esses grandes jogadores que eu citei, que já estão fazendo esse investimento, ou não só fazendo esse investimento, mas também demonstrando interesse em entrarem nesse mercado. A gente vai ver que também tem stakeholders que talvez não sejam tão famosos, que também já estão atuando bem forte nesse mercado. Para a gente falar um pouquinho sobre criptomoedas, a gente precisa falar uma evolução de como os meios de pagamento eles vieram evoluindo até chegarem no ponto que a gente tem de desenvolvimento atual, que são das criptomoedas. Então, o primeiro meio de pagamento, não meio de pagamento propriamente dito, mas o meio de troca que a gente tem notícia na história da humanidade é o que era conhecido como o escambo, que, na verdade, pode existir até hoje, mas hoje ele já perdeu praticamente toda a sua relevância. Mas, antigamente, quando a gente não tinha moedas propriamente dito, o meio de troca que a gente tinha era esse meio do escambo. Então, basicamente, se você era um produtor de galinhas e você tinha seu vizinho produtor de vacas, você trocava as suas 3 galinhas por uma vaca, ou, eventualmente, você trocava o seu dia de trabalho por uma galinha. Então, você tinha esse meio de troca que ele era extremamente rudimentar. Nada impede, como eu falei, nada impede que você tenha isso até os dias atuais. Isso, por exemplo, se você tiver algum amigo muito próximo, você pode, eventualmente, fazer uma negociação com ele e falar: eu vou te pagar um almoço, em troca você me dá um livro aí que você tem. Como eu falei, não tem nada que impeça você fazer isso até hoje, mas hoje esse meio de trocas, ele já perdeu muito da sua relevância. Em seguida, conforme as transações comerciais elas foram cada vez mais se tornando relevantes e cada vez mais se tornando frequentes, a gente teve as primeiras moedas cunhadas de metal, seja ela ouro, prata ou bronze, enfim, porque isso facilitava as trocas. Então, nesse sentido, era muito mais fácil você fazer uma troca de uma moeda por um produto ou um serviço que você queria do que você fazer aquela troca que tinha anteriormente, como eu falei, do escambo, que era muito mais rudimentar e muito menos efetiva. Daí para frente, conforme foram avançando as trocas, o que acontecia é que, a partir do momento que você ficava com uma quantidade muito grande do meio de pagamento que você precisava, surgia um novo meio de pagamento. Então, das moedas, a gente passou para cédulas de metais. Para as moedas, a gente passou para cédulas de papel. Por quê? Porque era muito mais fácil você carregar uma cédula, que trazendo para os dias atuais, é muito mais fácil você ter uma cédula de R$10 do que você ter 20 moedas de 50 centavos, e assim por diante. Conforme as cédulas foram se tornando escassas, também a gente teve um novo meio de pagamento, que era o cheque, porque, mais uma vez, o raciocínio é o mesmo. Muito mais fácil você ter um cheque, fazer um cheque quando você vai comprar um carro, por exemplo, é muito mais fácil você fazer um cheque de R$50 mil do que você pegar 1000 notas de R$50. E assim por diante, foi nesse sentido que as coisas foram evoluindo. Depois, o próximo meio de pagamento que surgiu foi o meio do cartão de crédito, porque o que aconteceu? Basicamente, um dia, um magnata de Nova York, ele foi almoçar e ele percebeu que ele tinha esquecido a sua carteira em casa. Então, ele chegou para o garçom, para o maître, para o dono do restaurante, e falou: você me conhece aqui, eu almoço sempre aqui, você sabe quem eu sou, só que hoje eu esqueci a minha carteira. Então, eu posso te dar
posso deixar um papel aqui assinado e depois eu volto e te pago. E foi com essa ideia que surgiu o primeiro cartão de crédito, que foi o Diners Club. Se você traduzir Diners Club do inglês para o português, é basicamente clube de jantar ou algo nesse sentido, porque é basicamente isso. Essa ideia do cartão de crédito surgiu num restaurante, nessa história que eu contei. A partir disso, o próximo meio que a gente teve de evolução foi a biometria. Então, basicamente, você pode, hoje em dia, fazer um pagamento com a sua impressão digital ou com escaneamento de retina. Esse já é um meio de pagamento que ele é já bastante evoluído. A gente tem também os wearables, que é, por exemplo, pagamento por meio de um relógio ou de algum acessório, um PIN que você tem aqui, e você usa, e ele funciona basicamente como se fosse o cartão de crédito. Você usa lá, digita sua senha e você consegue pagar. E o mais recente que a gente tem, que são das criptomoedas, que é o que a gente vai discutir hoje nessa nossa conversa aqui. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar quando a gente fala de criptomoedas e é o primeiro entrave que a gente vai ter, é que quando a gente fala de criptomoedas, a gente muitas vezes se utiliza uma linguagem que ela é extremamente técnica. Então, para quem está tendo um primeiro contato com o assunto, isso daí pode causar uma estranheza ou, enfim, eventualmente assustar quando você vai falar de criptomoedas, quando você vai falar de Bitcoin, blockchain, smart contracts, ICO, Initial Coin Offering, quando você vai falar de tokens, quando você fala de NFTs, que são os Non-Fungible Tokens. Para quem está tendo um primeiro contato com o assunto, para quem eventualmente nunca ouviu esses termos, isso pode, em um primeiro momento, causar uma certa estranheza e dar uma assustada. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre cada um desses conceitos e para a gente elucidar bem, e daí para a gente poder adentrar bem no assunto e, como eu falei, falar sobre como as criptomoedas e o esporte eles se relacionam. Então, basicamente, o primeiro conceito que a gente tem, que é o de criptomoedas, que vai vir na nossa conversa aqui como um todo, elas basicamente são moedas, como a gente tem as moedas que a gente está acostumado, com uma diferença que elas utilizam a criptografia para garantir a segurança das informações, e elas não são emitidas por um banco central. Então, diferentemente do real que a gente tem, que é emitido pelo Banco Central do Brasil, ou do dólar, que é do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, enfim, a gente vai ter o euro pela autoridade monetária da Europa. As criptomoedas, esse já é a primeira diferenciação que a gente tem, que elas não são emitidas por um banco central. Passando para o Bitcoin, que é a criptomoeda que a gente tem, como eu falei, ela é provavelmente a mais famosa. Aqui, a maioria das pessoas, quem já ouviu algo sobre criptomoedas, provavelmente já ouviu falar sobre Bitcoin, mas é bom ressaltar que ela não é a única. A gente vai ter diversas outras criptomoedas. A gente vai ter Ethereum, a gente vai ter Dogecoin, Litecoin, enfim. Hoje em dia, como as criptomoedas estão virando como se fosse uma febre, elas estão bem alta. Toda semana, praticamente, a gente vai ter um lançamento de uma nova criptomoeda, o que pode ser também se a gente parar para pensar, pode ser um perigo, porque algumas delas vão obter sucesso e outras não. Mas, enfim, essa discussão a gente vai deixar mais para frente. Mas o Bitcoin, basicamente, ela é a criptomoeda mais utilizada do mundo, até porque ela foi a primeira, ela foi pioneira. Ela foi criada em 2008 por uma pessoa chamada... o pseudônimo é Satoshi Nakamoto, que na verdade até hoje ninguém sabe quem é essa pessoa, mas ele escreveu um artigo demonstrando como seria o funcionamento do Bitcoin, que basicamente surgiu como uma criptomoeda, com uma ideia de ser um meio de troca peer-to-peer, que é um primeiro conceito aí também que, como eu falei, essa linguagem técnica, talvez algumas pessoas se assustem no primeiro momento, mas não é nada, se você parar para pensar, não é nada complexo. Peer-to-peer quer dizer par, se você traduzir ao pé da letra, é par-to-par, par para par. Então, é de uma pessoa para outra pessoa. Basicamente, a ideia por trás disso é de você eliminar o intermediário. E essa já é uma das grandes vantagens que a utilização das criptomoedas ela tem. Então,
Diferentemente de quando você faz, por exemplo, um pagamento com cartão de crédito, que você precisa do cartão, então você precisa da bandeira, você precisa da maquininha do cartão, enfim, você vai ter uma série de intermediários que eventualmente você vai pagar você vai ter um custo nessa transação. Você utilizando a criptomoeda, não. Basicamente você pega a pessoa que está transferindo e a pessoa que está recebendo a transferência, elas fazem de uma para outra. Então, como eu falei, esse é o conceito do peer-to-peer. Então, você tem uma tentativa de eliminar os intermediários. Outra questão importante é que ela é descentralizada, como eu falei, ela não é emitida por um banco central. Ela tem uma rapidez e uma facilidade intrínseca. Basicamente, você tendo acesso à internet, você consegue fazer qualquer transação. E ela tem também umas taxas baixas pelo motivo que eu falei de você ter uma eliminação do intermediário. Então, a partir do momento que você tem menos pessoas, como eu falei, eu dei aqui o exemplo do cartão, a partir do momento que você não tem a bandeira do cartão, que você tem que pagar uma taxa, a partir do momento que você não tem a maquininha do cartão, que também fica com uma taxa da transação, a transação ela fica mais barata. E o outro ponto central que é bem importante de ser tratado, porque ele vai trazer repercussões em outras áreas, que é a questão do anonimato. Você consegue fazer a transação de criptomoedas, e aqui eu estou falando especificamente do Bitcoin, de uma forma anônima. O que isso pode ser, dependendo do viés que você... E a gente vai discutir sobre isso. Dependendo do viés que você observa, isso pode ser uma grande vantagem ou pode ser uma desvantagem também. Passando para o próximo conceito, que é o conceito do blockchain, que é basicamente a tecnologia por trás do Bitcoin e várias outras criptomoedas. Então, muitas vezes as pessoas usam o Bitcoin, o blockchain, ou eventualmente quem está tendo um primeiro contato com o assunto, pensam que são dois conceitos que são sinônimos, mas na verdade não. Na verdade, o Bitcoin é a criptomoeda e o blockchain é a tecnologia por trás dessa criptomoeda. E também a gente depois vai falar sobre a questão dos NFTs, dos Non-Fungible Tokens. Também a tecnologia que está por trás desse outro meio. Então, basicamente, o blockchain ele funciona como uma espécie de livro-registro, é como se fosse... Para quem está acostumado com contabilidade, o blockchain ele funciona como se fosse uma espécie de livro-registro, um livro-caixa. Então, você vai ter todas as transações que ocorreram na história da criptomoeda, ou, enfim, do que você está analisando. E se você, mais uma vez, traduzir ao pé da letra blockchain, você vai ter cadeia de blocos. Então, é basicamente isso. Na linguagem das criptomoedas, cada bloco é uma transação, e a partir do momento que você vai, entre aspas, empilhando isso, você vai ter uma série de transações, que é todo o histórico que você tem nessa criptomoeda, e isso forma o blockchain. Então, aqui a gente vai ressaltar também que o blockchain ele tem diversas utilizações, por exemplo, saindo um pouquinho aqui da questão das criptomoedas e da questão do esporte, o blockchain ele é muito utilizado em logística, porque ele traz uma série de facilidades, como eu falei, ele vai trazer todo o histórico de transações. Então, para quem trabalha com logística, você ter todo esse histórico que não pode ser alterado, isso daí é muito, muito benéfico para quem está utilizando, porque você consegue ver exatamente o ponto de saída e o ponto de chegada de cada operação que você está fazendo. O próximo conceito que a gente pode tratar é o conceito de smart contracts, que basicamente é um contrato digital autoexecutável. E ele pode ser utilizado, aqui eu já vou dar os primeiros exemplos de como pode ocorrer a utilização dele na indústria esportiva. Então, ele pode ser eventualmente utilizado para pagamento de salários ou de bônus baseado em metas. Então, por exemplo, o atleta vai ter no contrato dele que se ele jogar 30 partidas, ou 30 partidas no ano, ele vai ter uma bonificação. Então, a partir do momento que você programa isso, você conjuga isso com o smart contract, basicamente, automaticamente, a partir do momento que ele tiver essas 30 partidas, a bonificação já vai ir para o bolso dele automaticamente, não vai depender do clube pagar, isso daí já vai estar tudo programado. Outro exemplo que a gente pode citar é o famoso bicho, que é popularmente conhecido como
como bicho no meio do futebol, que é o bônus por partida vencida. Então, se você tiver isso também no contrato de um atleta, e esse contrato tivesse sido programado com um smart contract, você basicamente não vai precisar ter aquela situação que era bem famosa há alguns anos atrás, não vou dizer que isso ainda ocorra, mas que chegava o dirigente do clube no vestiário, depois do jogo, pegava, abria a sua malinha de dinheiro, ia lá, distribuía, sei lá, os seus 500, R$ 1.000, não sei, eventualmente quanto tivesse sido combinado, ia lá, dava o seu dinheiro na mão de cada atleta. Você programando isso como smart contract, isso daí já vai cair direto na conta do atleta, sem precisar dessa situação do dirigente pegar a sua malinha de dinheiro e ir no vestiário e pagar para cada um individualmente. E também, eventualmente, pode ser o próprio salário. O atleta vai lá, vai ter o seu contrato, esse contrato vai ter sido programado e ele vai cair mensalmente na conta dele, sem precisar o clube fazer esse depósito. O que, se a gente parar para analisar, no cenário brasileiro, que a gente tem uma situação de atraso de salários entre os clubes. Aqui eu vou dar um exemplo dos clubes de futebol, que é o que eu tenho mais contato, mas que a questão de atraso de salários ela é muito recorrente. Você pensar nessa forma alternativa de pagamento pode eventualmente ser uma ideia interessante. O outro conceito que a gente tem que tratar, que esse eu vou passar bem rápido, que é o do ICO, que é é uma sigla para Initial Coin Offering. Para quem está acostumado, quem eventualmente trabalha com o mercado de capitais, a ideia é basicamente a mesma de um IPO. No IPO, que é o Initial Public Offering, que é basicamente quando a empresa abre o seu capital na bolsa, e a partir disso as pessoas vão poder comprar as ações dessa empresa. Basicamente a ideia é a mesma. Só que em vez de você comprar ações de uma empresa, você vai estar comprando uma porcentagem de uma criptomoeda. O último conceito que a gente tem, que esse a gente vai... Eu deixei para eu até ia falar mais no fim, mas enfim, como a gente já está falando aqui só sobre conceitos, eu já vou passar, mas a gente vai ter no fim, no último tópico, a gente vai tratar só especificamente sobre isso, que é o conceito de token, porque vai ser importante quando a gente for falar dos NFTs, que é onde o setor esportivo está atuando bastante nessa questão de criptomoedas. Mas, basicamente, o token é o registro de um ativo em formato digital. Então, nesse sentido, ele é um pedaço de um código de software que verifica se você tem ou não a propriedade de um ativo digital. E nesse sentido que vai ser, a gente vai ter, como eu falei, a gente vai ter a atuação dos NFTs, dos non-fungible tokens, que é um conceito que nos últimos meses, aí, principalmente de janeiro para cá, a gente teve uma série de exemplos, mas eu vou deixar isso mais para o fim da apresentação. Bom, eu falei sobre os conceitos, basicamente, falei de Bitcoin, falei de blockchain, falei de smart contracts, falei de ICO, falei de token, para, como eu falei, tentar quebrar um pouco dessa ideia da linguagem extremamente técnica e só para, quando a gente for usar eventualmente algum desses termos, para ninguém quem ainda não tinha tido contato com essa linguagem, não se assustar por ser uma linguagem extremamente técnica, mas a partir disso a gente pode tratar um pouquinho sobre como as criptomoedas elas vão se interligar com a questão do esporte. Então, a gente vai tratar basicamente sobre quais seriam as oportunidades de utilização das criptomoedas, quais seriam as ameaças e quais seriam os desafios. Então, de oportunidades, em primeiro lugar, a gente pode citar que o setor esportivo, na verdade, como um todo, muitas vezes ele não enxerga de uma maneira tão positiva a questão da inovação. Diferentemente de outros setores, por exemplo, se a gente falar de tecnologia, basicamente o setor de tecnologia ele é altamente ligado com inovação. Inovação e tecnologia são setores que são conceitos que são extremamente ligados. Agora, quando a gente traz a questão da inovação para o setor esportivo, muitas vezes as pessoas têm uma visão, como que eu vou dizer, elas não veem com tão bons olhos. Vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente pode ter o exemplo do VAR, do árbitro assistente de vídeo. Durante muito tempo, a gente teve uma discussão de que
é bom utilizar o VAR? Não é bom utilizar o VAR? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Muitas pessoas defendendo a ideia de que não, se você utilizar o VAR, você vai estar tirando toda a graça do jogo, que a graça, na verdade, é você ter eventualmente o erro do juiz, e daí o jogo no domingo e na segunda-feira você vai discutir se o juiz errou, se não errou, enfim. E durante muito tempo a gente ainda teve muitas pessoas tendo um pé atrás com a utilização do VAR. No Brasil, aqui citando, por exemplo. E hoje a tecnologia ela já está consolidada, enfim, na maioria dos campeonatos a gente já tem essa utilização, mas ainda as pessoas discutem, mas a gente tem que mudar o protocolo, tem que tornar o uso mais efetivo, e, enfim, eu concordo com algumas dessas afirmações. A gente precisa, o VAR é uma tecnologia que ela está em construção, e cada vez mais, conforme você vai utilizando, você vai tornando ela mais efetiva. Mas outro exemplo que a gente pode citar é, não sei quem lembra, nas Olimpíadas de 2008, se não me engano, em Pequim, que a gente teve uma série de nadadores que eles bateram recordes na natação, porque eles estavam utilizando um equipamento que ele diminuiu o atrito da água com o corpo do atleta. Então, nesse sentido, vários recordes eles foram quebrados, muito por conta desse maiô tecnológico aí que você tinha, que foi desenvolvido pela Speedo. E você tinha uma discussão de que até que ponto os atletas eles estavam batendo esses recordes por conta de aprimoramento técnico, por eles serem bons nadadores, ou porque eles estavam se utilizando de uma tecnologia mais avançada, que seria essa tecnologia do maiô, que diminuiu o atrito entre o atleta e a água. E, nesse sentido, essa tecnologia ela foi, não vou dizer que ela foi banida, mas ela foi tirada de vista, tanto é que hoje os atletas eles não mais utilizam esse maiô. E outro exemplo que a gente pode citar de inovação no esporte também é a questão da utilização do Big Data. Para quem assistiu aquele filme Moneyball, do Brad Pitt, é basicamente essa ideia: você utilizar de dados e de análise estatística para tentar montar o time o mais competitivo possível. Isso também é uma inovação que, por exemplo, se a gente trazer para o cenário de futebol, a gente não vê isso sendo utilizado de forma tão efetiva ainda. Apesar de, nos últimos tempos, a gente teve uma série de avanços. Basicamente, hoje, qualquer time de futebol do Brasil tem um setor específico para a utilização desses meios, que é o setor de análise de desempenho. Mas, enfim, só que para dar alguns exemplos de como a inovação e o esporte, basicamente, a intersecção entre eles, às vezes, ela é um tanto quanto complicada. Então, nesse sentido, a gente pode citar o primeiro exemplo de oportunidade que a gente teria da utilização dos bitcoins, das criptomoedas no setor esportivo, que seria a questão do patrocínio. Nisso a gente pode citar dois exemplos. Um que é o do Bragantino, que em 2018 ele teve o primeiro contrato de patrocínio do futebol brasileiro com uma empresa de Bitcoin. Para quem não se recorda, na época ainda o Bragantino não tinha a parceria que eles têm hoje com o Red Bull. Então, era uma época que eles tinham uma necessidade de angariar recursos que era bem maior do que hoje. Hoje em dia, acho que dinheiro, depois dessa parceria com o Red Bull, acho que dinheiro não é mais o problema para o Bragantino, mas na época era. Então, nesse sentido, eles tiveram o primeiro contrato de patrocínio com uma empresa do setor de criptomoedas. E a gente teve mais recentemente um exemplo, esse é super recente, é de 2021, que o Corinthians ele firmou um contrato de patrocínio com uma empresa chamada Mercado Bitcoin, que é basicamente a maior corretora de criptomoedas que a gente tem no Brasil. Não foi o patrocínio master que eles assinaram, mas é um patrocínio que ele fica aqui no setor frontal, aqui na barra da camisa, e é um contrato de patrocínio bem relevante. Então, é um exemplo aqui que a gente pode citar de como as empresas do setor de criptomoedas elas podem, eventualmente, atuarem no setor esportivo. Quando eu comecei a estudar esse assunto das criptomoedas, eu tinha uma visão que, eventualmente, o setor de cripto seria um dos grandes patrocinadores do futebol brasileiro em um curto espaço de tempo. Eles acabaram sendo deixados
não vou, como que eu vou dizer? Não que eles tenham sido deixados em segundo plano, mas a gente teve um outro setor que acabou roubando bastante, roubando entre aspas, né? Mas ganhou bastante espaço, que foi o setor de apostas esportivas. Basicamente, há 3 anos atrás, quando a gente começou essa discussão, o setor de apostas esportivas não tinha nenhum patrocinador, não patrocinava nenhum time do futebol brasileiro, mas conforme a legislação ela foi avançando, e a gente tem uma perspectiva de que a legislação voltada às apostas esportivas ela tenha uma mudança significativa num período de tempo aí bem curto. Então, de 2019, 2020, como eu falei, 2018 a gente ainda não tinha basicamente nenhuma empresa patrocinando. Mas em 2019 a gente já teve várias empresas patrocinando os clubes de futebol brasileiro, se não me engano foram 8. Depois no outro ano já subiu mais ainda. E hoje a gente tem inclusive grandes patrocinadores dos principais clubes do futebol brasileiro, que são empresas de apostas esportivas. Mas aqui eu só tô citando esse exemplo porque assim como as empresas de apostas esportivas elas demonstraram bastante interesse no patrocínio dos clubes do futebol brasileiro, e eventualmente as empresas do setor de cripto, como exemplo que eu citei aqui do mercado Bitcoin, elas também podem demonstrar bastante interesse no patrocínio dos clubes do futebol brasileiro. E outro exemplo que a gente pode citar, e aqui é mais uma vez, como eu falei, aqui a gente não vai falar só de grandes stakeholders, a gente vai falar também de stakeholders que eventualmente sejam menores em termos de importância. Então, para citar aqui um exemplo, um time de hóquei no gelo chamado Hangstead-Sire Capital, provavelmente ninguém aqui nunca ouviu falar, até porque hóquei no gelo não é um esporte tão popular aqui no Brasil, mas só para citar um exemplo de um pequeno stakeholder que mostra uma interligação entre criptomoedas e o setor esportivo, eles assinaram um contrato de naming rights para que o estádio do time seja rebatizado como Bitcoin Arena, e inclusive uma parte do salário do principal atleta do time vai ser pago em criptomoedas, e aqui no caso específico do Bitcoin. Falando de uma segunda oportunidade, que eu até no começo da apresentação até citei um pouco, que é a questão do pagamento de salários. Isso traria uma série de facilidades, como, por exemplo, você não ter o intermediário, você ter uma facilidade para pagamento de atletas estrangeiros, até porque os atletas estrangeiros, eventualmente, eles vão receber numa outra moeda, enfim, não necessariamente na moeda do país, e essa questão do câmbio ela seria facilitada. E também uma questão da agilidade, que, como eu falei, basicamente as criptomoedas elas têm esse viés de que, basicamente, você tendo uma conexão com a internet, a transação ela é muito rápida e ela é muito facilitada. Um outro exemplo de oportunidade que a gente tem é relativo à venda de ingressos, e, inclusive, nesse sentido, é um exemplo que a gente pode citar, que é um exemplo da UEFA, que ela na Euro 2020, que na verdade a Euro 2020 foi realizada em 2021 por conta da pandemia do Covid, mas eles já fizeram um teste com a venda de 1 milhão de ingressos por meio de uma plataforma baseada na blockchain. E, se eu não me engano, foram mais de 50 jogos que a gente teve. Obviamente não foi a carga total dos ingressos que foram negociadas dessa forma, mas a gente já teve uma porcentagem bem relativa para funcionar como teste, porque a questão da venda dos ingressos, a gente tem basicamente 2 problemas. Um que é uma questão de falsificação muito grande, então não só cambismo, mas, enfim, você ter uma série de golpes aí ligados a essa questão da venda dos ingressos. Então, você utilizar essa venda por meio dessa plataforma blockchain seria um meio de tentar não impedir, mas diminuir essa possibilidade de golpes. E outra, aqui trazendo um pouquinho para o contexto brasileiro, a gente tem um problema aqui no Brasil, que na Europa isso não é tão verificado, mas aqui a gente tem uma taxa de ocupação que ela é muito baixa dos estádios. Então, se a gente pegar mesmo o futebol, mesmo o Campeonato Brasileiro da Série A, a gente ainda vai ver que muitos estádios, em uma grande parte dos jogos, eles ficam muito... Obviamente que hoje em dia todos os estádios estão ficando vazios por conta da pandemia do Covid-19, mas antigamente, quando a gente ainda tinha público nos estádios, a gente via que muitos jogos você não conseguia completar 40% de lotação no estádio. Isso se você comparar com a Europa, que os principais clubes eles vão ter uma taxa de ocupação acima de 90%,
Então, eventualmente, você ter essa tecnologia sendo aplicada talvez seja um meio de facilitar essa compra e venda de ingressos e, enfim, eventualmente fazer com que esse problema da taxa de ocupação não seja solucionado, mas seja minorizado. Outra questão que a gente pode, outra oportunidade, a última que eu vou tratar aqui é a questão da transferência de jogadores. Então, a gente já teve um exemplo, mais uma vez aqui eu vou citar um exemplo de que não é um clube grande, é um clube da Turquia chamado Harunusspor. Acho que provavelmente também aí ninguém nunca tinha ouvido falar nele, mas basicamente eles em 2018 também eles foram o primeiro clube a pagar não foi o valor inteiro, mas uma porcentagem da transferência de um atleta, eles pagaram por meio de criptomoedas. Então, eles utilizaram o Bitcoin. Então, das 4.500 liras turcas que foram utilizadas na contratação, 2.500 foram pagas em espécie e as outras 2.000 foram pagas por meio do Bitcoin. Daí foi feita, eu não lembro, eu até na época que eu pesquisei, eu até tinha o quanto equivaleria isso em Bitcoin, mas era acho que 0,0 alguma coisa. Mas enfim, era basicamente você fez a cotação no dia e dessa porcentagem, como eu falei, dos 4.500, 2.500 foram pagas em dinheiro mesmo e 2.000 em Bitcoin. A gente tem um outro exemplo, que é um clube da terceira, mais uma vez, um outro pequeno stakeholder. É um clube da terceira divisão do campeonato italiano, chamado Rimini, que foi o primeiro clube que ele foi comprado exclusivamente com Bitcoin. Então, quando o clube foi adquirido, ele foi adquirido por meio de criptomoedas. Bom, falei de 4 oportunidades aqui, falei de patrocínio, falei de salário, falei de venda de ingresso, falei de transferência de jogadores. Agora a gente vai sair um pouco, talvez, da parte boa e entrar na parte que pode ser eventualmente mais problemática, que são os desafios e ameaças que estão intrínsecos à utilização dessa tecnologia no setor esportivo. Então, a gente vai ter 2 desafios, basicamente, um voltado à regulação e outro voltado à tributação. A regulação é porque a gente ainda não tem claro, seja em perspectiva nacional, seja em perspectiva internacional, a gente não tem ainda claro sobre o que são as criptomoedas. Será que elas são um ativo? Será que elas são uma moeda propriamente dita? Será que elas são uma commodity? Enfim, cada país ele vai estar, como eu falei, essa tecnologia ela é super recente, então cada país ele vai estar evoluindo no sentido, até o Gabriel aqui, o Dr. Gabriel, no começo da apresentação, ele citou um exemplo que é super vanguardista, que é o exemplo de El Salvador, que basicamente tornou o Bitcoin como moeda oficial do país, mas assim, se a gente parar para pensar em cenário na perspectiva internacional, acho que vão ser poucos os países que vão eventualmente adotar isso, mas o que a gente pode ter é uma questão de conforme a tecnologia for evoluindo, a gente pode ter não um consenso, mas uma ideia mais clara sobre qual seria essa natureza e como a gente vai regular esse setor propriamente dito. Como eu falei, a gente vai ter as criptomoedas sendo utilizadas em perspectiva internacional e a gente, como é uma tecnologia que ela é muito recente, a regulação dela ainda não está consolidada. Então, conforme o tempo for passando, esperamos que isso se consolide cada vez mais. E com relação à tributação, a gente vai ter basicamente 2 desafios, um de ordem objetiva e um de ordem subjetiva. Então, de ordem objetiva, é basicamente com relação ao que eu já falei da questão da qualificação. Então, será que as criptomoedas são... Qual é a natureza jurídica da criptomoeda? Será que elas são ativos? Será que elas são moedas propriamente ditas? Será que elas são commodities? Enfim, dependendo de qual a natureza jurídica que você entender as criptomoedas, você vai ter uma consequência de natureza tributária. E outra com relação de ordem subjetiva, que é com relação ao sujeito passivo da obrigação tributária. Então, a partir do momento que você tem uma questão que eu já citei aqui, eu vou citar mais uma vez, pelo menos mais 2 vezes aqui na apresentação, que é com relação à questão do anonimato, se você tem essa característica importante quando você utiliza criptomoedas, que é essa questão do anonimato, como que você vai, entre aspas, descobrir como que você vai definir qual é o sujeito passivo. Então, é um desafio bem grande aí que a gente tem para enfrentar. Falando sobre ameaças, a gente tem basicamente, aqui eu vou dar 3 exemplos, mas a gente
pode citar também que, apesar de... Eu sou entusiasta, acho que se não deu para perceber, vai dar conforme a gente for falando, que eu sou um entusiasta da interligação entre criptomoedas e esporte, mas não tem como você deixar de lado a questão e tratar sobre a questão de que elas podem eventualmente ser problemáticas se você não tomar os devidos cuidados. Então, em 2018, também a gente tem um exemplo do Corinthians e do Atlético Paranaense, que eles teriam firmado uma parceria com uma empresa chamada Inove Limitada, que é uma startup que também prometia uma série de coisas de utilização de criptomoedas, e basicamente esse contrato não foi levado a cabo porque, enfim, a empresa aparentemente não era extremamente idônea. E a gente teve 2 exemplos também, um da Chapecoense e um da própria CBF, que ambas assinaram contratos de patrocínio com empresas ligadas ao setor de criptomoedas, mas na hora que deveria ter sido efetuado o pagamento, as empresas não efetuaram, enfim, o contrato foi desfeito. A Chapecoense era um contrato de patrocínio, eu só não lembro se era o patrocínio master ou se era um patrocínio secundário, mas enfim, quem quiser pode jogar no Google aí que vai achar essa notícia. E o da CBF era um contrato de naming rights da Copa Verde, que é uma competição organizada pela CBF, e uma empresa do setor de criptomoedas também tinha estabelecido um contrato de naming rights dessa competição, mas enfim, o contrato foi desfeito pelo não pagamento por parte da empresa. Então, como eu falei, 3 ameaças a gente pode citar, por exemplo, a questão da lavagem de dinheiro, que, como eu falei, isso vem também conjugado com a questão do anonimato, então é um risco que você pode eventualmente ter, dependendo da empresa que você firma a sua parceria, se não for uma... Obrigado. Se for uma empresa eventualmente não idônea, ela pode se utilizar das criptomoedas como uma forma de lavagem de dinheiro. Inclusive, a gente tem um cenário internacional muito preocupado com essa questão de como as criptomoedas elas podem ser utilizadas nessa prática. Outra questão é a questão das apostas esportivas, que eu até acabei citando aqui, mas a partir do momento que você utiliza criptomoedas para eventualmente atuar nesse setor de apostas esportivas, conjugado com a questão que eu já falei aqui algumas vezes do anonimato, você pode ter um eventual problema. E outro ponto que é uma ameaça também, que eu vou falar também nisso quando a gente for falar, já estou caminhando aí finalmente para a última parte, mas quando a gente for falar dos NFTs, dos Non-Fungible Tokens, que é a questão das criptomoedas, e aqui falando especificamente do Bitcoin, eventualmente se configurar como uma bolha. Então, a gente teve, por exemplo, o Paul Krugman, que é um vencedor do Prêmio Nobel, ele já deu declarações no sentido de que, para ele, na visão dele, o Bitcoin seria uma bolha. Não tem como, aqui passando um pouquinho da minha visão, não tem como a gente afirmar isso categoricamente, até porque é um setor que ele está em consolidação, não é um setor ainda consolidado, mas o que a gente pode afirmar é que a oscilação no preço do Bitcoin, enfim, de diversas outras criptomoedas, ele é muito grande ainda, até porque, pelo que eu falei, é uma tecnologia que ela ainda não está consolidada, uma tecnologia que ela está em consolidação. Então, eu não vou saber aqui os dados de cabeça, mas basicamente, se você pegar, se eu não me engano, é de outubro de 2017 até janeiro de 2018, a gente teve uma alta muito grande no Bitcoin, só que em seguida é uma queda muito forte. Então, e a oscilação ela é bem grande. Então, nesse sentido, isso pode, alguns especialistas dizem que isso pode eventualmente trazer um risco de bolha. Se essa bolha vai estourar, se não vai, se é uma bolha, se não é, a gente vai ter que esperar para ver. E só para concluir aqui, trazer uma última parte aqui que eu acho interessante, é a gente falar um pouquinho sobre os non-fungible tokens, que é uma ideia que está dentro do espectro das criptomoedas. E é um conceito que ele basicamente, até o ano passado, ele era pouco discutido, mas esse ano de janeiro, até a gente está em setembro agora, ele foi bastante discutido, porque
porque no comecinho do ano a gente teve uma notícia que assim foi bem difundida, que uma casa de leilão bem famosa dos Estados Unidos chamada Christie's, que é uma casa de leilão especializada em obras de arte, ela negociou uma obra de arte puramente digital, ou seja, não tinha o quadro físico, era uma imagem puramente digital, pelo valor de 69 milhões de dólares, o que é um valor que chama bastante atenção. Logo em seguida, a gente teve o CEO do Twitter negociando o primeiro tweet da plataforma pelo valor de 2,9 milhões de dólares. A gente teve também um meme, uma imagem de um meme, que quem tá assistindo aí, quem está aqui também, vocês eventualmente já se depararam com esse, que é uma criancinha que atrás dela está uma casa pegando fogo e ela está dando uma rezadinha. Essa imagem é conhecida como Disaster Girl, e essa moça, ela negociou essa imagem pelo valor de 413 mil dólares, que é um valor também que, se você parar para analisar, é bem relevante. Então, nesse sentido, a gente teve esses 3 exemplos de non-fungible tokens sendo negociados por valores bem relevantes. Esses 3 exemplos que eu citei estão fora do setor esportivo. Mas, tendo em vista essa relevância que esse produto específico, que é o NFT, foi ganhando, a gente teve o setor esportivo voltando bastante os olhos para como, eventualmente, poderia se utilizar desse setor para ganhar lucros também. Então, a gente teve uma empresa chamada Dapper Labs, que teve um investimento de 305 milhões de dólares para desenvolvimento de uma plataforma chamada NBA Top Shot, que basicamente vai negociar lances de melhores momentos da NBA. E dessa rodada de investimento participaram nomes como, por exemplo, o Kevin Durant e o Michael Jordan. Então, para a gente ver como eu falei, eu dei exemplos aqui de pequenos stakeholders. Eu falei, quando a gente falou de transferência de jogadores, eu dei exemplo de um clube turco e um clube de terceira divisão do campeonato italiano. Quando a gente falou de patrocínio, eu dei um exemplo de um time de hockey, que provavelmente ninguém aqui talvez tenha ouvido falar, mas quando a gente fala de NFTs, a gente já tem, por exemplo, 2, acho que é Kevin Durant e Michael Jordan. Para quem acompanha basquete, dá para saber que são 2 nomes bem relevantes, já se interessando, né, por esse setor. Outro exemplo que a gente pode citar foi o Vasco, que em 2020 anunciou esse NFT. E nesse sentido, a gente pode ter, como eu falei, a gente teve esses stakeholders demonstrando interesse, como eu falei, Kevin Durant, Michael Jordan, essa empresa, o Vasco já fazendo uma parceria com o mercado Bitcoin, essa empresa, o SD Sports, já demonstrando o interesse de fazer uma parceria com o Pelé. E só que aí eu estou falando um pouco dos pontos positivos. E a gente pode ter mais uma vez 2 pontos que não negativos, mas para a gente prestar atenção. Um que é similar ao que eu falei quando eu falei de criptomoedas, que é a questão da bolha. Assim como o Bitcoin, se a gente parar para analisar, o valor dele ele oscila muito durante o tempo. O valor das NFTs também oscila muito durante o tempo. Não só o valor, mas o volume de negociação. Então, a gente teve, como eu falei, esse produto específico, ele começou a ser negociado no começo desse ano, então ele teve um crescimento muito grande, mas assim, chegou em uma semana a gente ter 170 milhões de dólares negociados em apenas uma semana, só que na semana seguinte você caiu de 170 milhões para 10, ou seja, foi uma queda de quase 90%. Então, como eu falei, é um setor que ele ainda não está consolidado, então essa oscilação ela até se justifica por conta disso, mas é um ponto que você tem que tomar um certo cuidado. E outra questão é que eu já tinha ressaltado também, que é relativo à lavagem de dinheiro. Como no mercado de obras de arte aqui, que é onde se utiliza muito a questão das NFTs. As obras de arte, elas são meios que, historicamente, muitas vezes foram utilizadas como meio de lavagem de dinheiro. Então, a gente pode ter isso, eventualmente, aplicado também com relação ao NFT, porque, basicamente, a diferença aqui, em vez de você ter uma obra de arte física, aqui você está tendo uma obra de arte digital. Mas, enfim, é um outro cuidado que a gente precisa ter. Mas, bom, era basicamente isso. Acho que deu para dar um panorama geral aí, mostrar como esse setor das criptomoedas eventualmente se conjuga
e conversa com o setor esportivo. Como eu falei, é algo que, se você pegar uns 5 anos atrás, basicamente a gente não tinha essa discussão, mas atualmente isso já se tornou bastante relevante. Como eu já falei, grandes players interessados, eu citei aqui na apresentação UEFA, citei Messi, citei James Rodrigues, citei Owen, citei Drogba, citei Michael Jordan, citei Kevin Durant, até pequenos players, citei aqui Rimini, Harun Ustaspor, não sei nem se essa pronúncia tá correta, citei Hankstead Sire Capital, time de hockey, enfim. Como eu falei, as oportunidades estão aí, quem souber aproveitá-las da melhor forma, com certeza vai ter sucesso, mas enfim, era basicamente isso que eu tinha nesse primeiro momento para tratar, mas mais uma vez agradecer aí pela oportunidade e estou aberto, se eventualmente tiver alguma pergunta aí que a gente puder responder, estou aberto a conversar, mas obrigado. Alô? Obrigado, doutor Felipe. Uma palestra extremamente esclarecedora. Eu tenho perguntas aqui dos convidados. Primeiro eu vou no chat do YouTube. O doutor Rony Pimenta da Fonseca pergunta se, no futuro, o clube que tiver a sua própria criptomoeda poderá pagar seus atletas com essa moeda, ou seja, em caso de passivo trabalhista. E aí eu vou emendar uma pergunta minha nesse ponto da questão trabalhista, muito no sentido de que, via de regra, a nossa legislação trabalhista não prevê pagamentos por moeda que não seja, nesse caso, em espécie, a não ser em caso de alguma outra contraprestação, mas não em caso de pagamento de salário. Como é que você vê essa situação? Eu continuo daqui ou... Tá bom. Ótima pergunta aí, ambas, Gabriel. Como eu falei, aqui passando um pouco, acho, da minha visão, se você... Vamos trazer um exemplo que seja mais palpável. Pensa um jogador de Campeonato Brasileiro de Série A de futebol, que ganhe lá, vamos dizer, seus 100 mil reais por mês de salário, que é algo bem plausível. Eu acho que a gente ainda não está no ponto de evolução de você pensar que esses 100 mil reais podem ser pagos por criptomoedas. Acho que assim, a gente ainda, o setor não está tão consolidado para isso, mas eventualmente, como eu tentei tratar aqui na apresentação, você pode não ter esse pagamento integral, mas, por exemplo, a questão dos bônus, isso que é um valor mais, como eu falei, eu até dei o exemplo aqui do bicho ou do bônus por meta atingida. Esse valor que é um valor um pouco menor, ele pode sim eventualmente ser pago por meio de criptomoedas. Por que não? Inclusive, isso, como eu falei, solucionaria um problema, que é um problema de, por exemplo, essa questão do bicho. Vamos dizer que o bicho, muitas vezes, ele não estaria estipulado em contrato, então seria algo extra. Mas imagina algum contrato que você tenha já essa previsão de pagamento por meta atingida ou por desempenho. Você solucionaria um problema que é um problema recorrente no futebol brasileiro, que é de que os clubes acordam uma coisa, mas na hora de fazer o pagamento, a situação acaba sendo um pouco diferente. Se você fizer isso por meio de um smart contract, o pagamento, como eu falei, ele tem a questão de ser auto-executável e o pagamento já seria feito de forma automática. Então, você estaria tirando de lado esse problema de você precisar não do aval, mas assim, não precisa o clube sair e pagar eventualmente. O pagamento já seria feito de forma automática. E qual que era a primeira pergunta mesmo que você falou? Se um clube
a pagar 100%, criar criptomoeda e pagar clube. pagar por meio. Então, como você bem ressaltou na própria pergunta, Gabriel, a gente tem um óbice legislativo, mas assim, e aqui o Brasil não é conhecido como sendo o país mais liberal possível. Mas pensa isso se você pensar isso numa perspectiva de um outro país que tivesse um viés mais liberal aí, você eventualmente poderia fazer isso, eventualmente não por meio da criptomoeda do próprio clube, até porque assim eventualmente ela não vai estar consolidada, mas se você pensar em termos de Bitcoin, que já é uma criptomoeda que, como eu falei, é a mais famosa do mundo e é uma criptomoeda que já está mais consolidada, eventualmente você poderia fazer isso. Se você parar para pensar, é basicamente você ter a mesma coisa que talvez um pagamento em moeda estrangeira, um pagamento em dólar, um pagamento em euro. Qual é a diferença? A diferença é que você está fazendo um pagamento em Bitcoin. E aqui é a diferença que eu já trouxe durante toda a explicação. A diferença basicamente é que, diferentemente do dólar que é emitido por um banco central, no caso o Federal Reserve, de você ter o euro que é emitido por um banco central da Europa, do real que é emitido pelo Banco Central brasileiro, a diferença é que a criptomoeda ela não está sendo emitida por um banco central, mas é basicamente isso. É uma forma de pagamento diferente. Acho que deu para... Vou passar a palavra agora para a doutora Ellen. Ela fazer. Olá, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer por essa palestra maravilhosa que o doutor Felipe trouxe para nós. A minha dúvida é em relação às criptomoedas, que foi noticiada recentemente para atletas, aliás, para torcedores. Como é que está funcionando isso? Ótima pergunta. Obrigado, doutora Ellen. Eu vi que ela anotou bastante aí durante a palestra. Espero que tenha gostado mesmo. Então, como eu falei, as notícias mais recentes que a gente teve foi com relação a um viés específico das criptomoedas, que é esse que eu tratei na última parte, que são os NFTs. Os non-fungible tokens, que daí, eventualmente, é onde a gente está vendo isso se tornando mais consolidado. Então, a gente teve exemplos recentes do Corinthians, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro já anunciando parcerias para a criação dessas criptomoedas com um viés voltado ao torcedor. Então, eventualmente, você vai poder fazer compra de, por exemplo, camisas, autógrafos, tudo isso que eu estou falando por meio digital, mas de camisas, de ingresso, enfim, experiências, melhores lances de partidas e uma série de coisas. Então, no Brasil a gente já tá vendo isso. Eu citei esses 3 exemplos, mas aqui assim, tudo isso está evoluindo muito rápido. Então, pode ser que no futuro bem próximo a gente já tenha diversos outros clubes interessados. E outro ponto que acho que até acabei passando na apresentação, mas que é interessante falar, é que as criptomoedas elas podem ser um meio. Eu não vou dizer que elas, obviamente que isso seria utópico, não vou dizer que elas vão solucionar os problemas financeiros dos clubes, mas elas podem ser um meio interessante, de uma fonte alternativa de receita interessante para todos os clubes. Então, a partir do momento que os clubes, se você parar para pensar que os clubes brasileiros, a grande maioria deles enfrentam uma série de problemas financeiros, você vai ter essa perspectiva de eventualmente ter uma fonte alternativa de receita aí, que, como eu falei, pode ser interessante. Se você pegar o exemplo do Corinthians, que fechou um patrocínio que, se eu não me engano, foi na ordem de R$10 milhões por ano com uma empresa que é o mercado Bitcoin, é um valor que ele é bastante relevante. Mas, como eu falei, a gente teve um exemplo também do Messi, que acho que foi bem recente, acho que muita gente deve ter visto aí a notícia que uma parte da negociação dele teria sido paga por meio de criptomoedas. Enfim, isso daí também pode trazer uma série de problemas, que inclusive uma dúvida que surgiu é que até que ponto isso violaria as regras do fair play financeiro ou não. E já adiantando aqui, passando a minha visão, a gente, como eu falei, não tem resposta certa ainda, a gente não sabe como a FIFA vai enxergar isso, mas eventualmente pode ser problemático se você pensar que seria um jeito indireto de um investidor
tá fazendo um aporte muito grande no clube. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, se a gente pegar os clubes que... Pega os exemplos mais palpáveis do PSG e do Manchester City, que são 2 clubes que têm donos muito ricos. Então, para driblarem as regras do fair play financeiro, há alguns tempos atrás, por exemplo, eles fizeram uma injeção de patrocínio muito grande, que é um meio indireto de você fazer. Então, você pagava um valor de patrocínio muito maior do que o valor de mercado para você falar, não, eu não estou fazendo esse investimento direto, eu estou fazendo esse investimento por meio de patrocínio. Então, por meio de patrocínio, eu posso. E, nesse sentido, a UEFA teve um movimento no sentido de coibir isso muito forte. Então, não pode, se o valor de mercado do patrocínio está lá, vamos dizer, 30 milhões de euros, não pode vir um investidor falar, não, vou pagar 100 milhões de euros no patrocínio, porque isso é um meio de driblar as regras do fair play financeiro. Então, nesse mesmo sentido das criptomoedas, pode eventualmente um investidor a partir do momento que o clube fizer um ICO, fizer o lançamento da sua criptomoeda, pode um investidor ir lá e falar, não, eu vou comprar todas por um valor muito acima. Isso eventualmente pode trazer problemas. Só que a gente tem que pensar também por um ponto que eu já ressaltei bastante aqui, que é a questão do anonimato. Então, se esse eventual investidor fizer isso, mas sem mostrar as caras assim, talvez seja difícil de você conseguir enxergar isso e eventualmente trazer uma punição. Acho que eu acabei saindo um pouco do que você tinha falado, mas enfim, acho que respondendo a sua pergunta de como está sendo essa questão do torcedor com criptomoedas, eu vejo que uma perspectiva no futuro aliás, não é uma perspectiva no futuro nem muito próximo, isso já está ocorrendo, já ocorreu com o Corinthians, já ocorreu com o Atlético Mineiro, já ocorreu com o Cruzeiro, e eu vejo a perspectiva de que ocorra com mais clubes no futuro bem próximo. Tenho só mais uma. Como é que está sendo o diálogo sobre regulamentação de criptomoedas? Tem o CVM, tem, infelizmente eu não vou conseguir saber de cabeça o número da normativa, mas a CVM já demonstrou preocupação com isso, o próprio Bacen já demonstrou preocupação aqui em perspectiva nacional e em perspectiva internacional também. A gente está tendo como eu falei, em diversos países a gente já tem essa preocupação muito grande com relação à regulação, porque, como eu falei, um dos problemas principais é que... aliás, não só isso, né? O problema é que, assim, é uma tecnologia que ela é muito recente, ela ainda está em desenvolvimento, então ainda não está consolidado, como eu falei, um dos principais problemas, que é você enxergar, será que a criptomoeda ela é uma moeda propriamente dita? Mas se é uma moeda propriamente dita, como que é uma moeda propriamente dita se ela não é emitida por um banco central? Como que você regula isso? Qual organismo internacional que vai regular isso? Será que ela é uma commodity? Será que ela é um ativo digital? Ainda são perguntas para as quais, infelizmente, não sou só eu. Acho que ninguém vai conseguir te dar uma resposta certeira. É algo que está em desenvolvimento ainda. Certo, obrigada. Eu que agradeço. Como funciona a questão do valor das criptomoedas, por exemplo? Isso é para o mercado de valores, né? Não é uma ótima pergunta. Basicamente, oferta e demanda. Oferta e demanda. Por isso, inclusive, eu falei, uma das questões é que alguns economistas, como Paul Krugman, que é um economista que é vencedor do Prêmio Nobel, ele já emitiu declarações de que ele enxerga como uma grande bolha. Inclusive, a gente teve uma outra situação também que é interessante, que o CEO do JP Morgan, isso faz uns anos já, mas é que ele deu uma declaração num dia de que, não, meu banco não... Estou dando risada porque é algo assim... não vou dizer que é engraçado, mas assim, basicamente ele deu uma declaração um dia falando, não, meu banco não tem interesse em criptomoedas, porque, enfim, não tem segurança, a gente não sabe como que determina o valor, enfim. Nesse dia, não sei se por conta disso, mas provavelmente com correlação a isso, o valor das criptomoedas caiu muito. Daí, nesse mesmo dia, o próprio banco dele fez um investimento... Foi divulgado que o banco dele fez um investimento bem grande. Não lembro se foi especificamente criptomoedas, mas era em algo que era muito relacionado a isso. Então, quer dizer, até que ponto ele não deu uma
não vou dizer que ele deu uma manipulada no mercado, mas enfim, até que ponto que ele não se usou da própria declaração dele para ganhar dinheiro, mas enfim, coisas que acontecem, né? Mas respondendo a sua pergunta, basicamente oferta e demanda é o valor que você quer pagar e o valor que tem alguém disposto a vender. E é basicamente isso. Aliás, um outro ponto que acho que é relevante falar também, que eu também não tratei disso, mas já aproveitando a sua pergunta, que tem basicamente 3 meios de... Vamos falar, como você consegue... aqui eu vou dar o exemplo do Bitcoin, mas como você consegue uma criptomoeda? Basicamente de 3 meios. Ou você minera, que é basicamente, entre aspas, como é criada a criptomoeda. E para você fazer isso, inclusive, é um ponto interessante que para você fazer isso, você precisa de 2 coisas. Você precisa de uma internet muito rápida e de valor de energia elétrica muito barata, porque o gasto que você tem de energia é muito grande e você precisa de uma velocidade de conexão muito alta. E se você trazer isso para o cenário brasileiro, você não tem você não tem nenhum dos dois. Aqui você não tem nem a internet boa, nem a energia elétrica barata. Então, o Brasil não é um bom lugar para você minerar Bitcoin se você está interessado em fazer isso. Se eu não me engano, os melhores lugares para você fazer isso é na China e na Islândia. Mas você faz isso, ou você minera, ou você compra de alguém, do mesmo jeito que você compra, vou viajar para os Estados Unidos, eu quero comprar dólar, então eu vou lá no banco e compro dólar. Do mesmo jeito você pode comprar o seu Bitcoin de alguém que tenha, ou você, como eu falei, ou você minera e os outros 2 você tem que, alguém tem que te transferir. Então, ou você compra, ou você trabalha, enfim, faz alguma coisa e a pessoa vai te pagar em Bitcoin. São basicamente esses 3 jeitos, que acho que era nada a ver com a sua pergunta, mas acho que era bom ressaltar isso de como você consegue falar, eu tô querendo Bitcoin aí, como que eu faço? Mas um bom jeito para quem quiser investir aí é abre uma conta numa corretora e uma que seja confiável, né? É bom ressaltar isso, porque a gente já teve também problemas de corretoras não idôneas que, enfim, fizeram negociação e daí a pessoa foi ver e não tinha nada na carteira. Mas, enfim, basicamente, abre a conta numa corretora confiável e compra. Quanto mais informação, melhor nesses casos, né? Com relação aos fan tokens, eles são um pouco diferentes das criptomoedas como bitcoins, por exemplo. Na verdade, quem está vendendo, ele te fornece esses ativos para você adquirir. Não tem a especulação financeira não vai atingir ele, ou seja, você sabe quanto você comprou e sabe o quanto você vai fazer de troca, né? Isso é muito importante para os clubes agora, ou todas as entidades de prática que estejam fazendo, de prática de organização, né, que nós temos visto a própria CBF fazendo nesse sentido, num momento de pandemia como esse, para ter mais um recurso. Até que ponto você acha que isso é importante, isso vai ser duradouro e a aceitação do público? Então, só complementando o que você falou, Gabriel, não vai ter eventualmente não vai ter especulação, mas é a mesma coisa de você, por exemplo, comprar uma camisa autografada. Você pode eventualmente depois, na verdade, você pode fazer o que você quiser, você pode pendurar num quadro, mas você pode eventualmente revender depois. Então, você pode eventualmente comprar com uma perspectiva de lucro futuro. Não quer dizer que você vai manter algo para sempre. Muitas pessoas talvez tenham uma perspectiva de que isso seja um modismo, e até eu entendo por partes, como eu falei, é algo que começou super recente, essa questão dos fan tokens, que é algo mais ligado aos NFTs, que é uma discussão que a gente começou basicamente no início desse ano, daí a gente tem que levar uma série de coisas em consideração, pandemia, enfim, tecnologia sendo desenvolvida, enfim, uma série de coisas, mas assim, eu, passando ao menos a minha visão particular, eu não acho que isso seja modismo, que seja algo passageiro, como eu falei. A gente tem, por exemplo, aqui um exemplo que eu citei na apresentação, a gente teve essa plataforma NBA Top Shot recebendo um aporte de 305 milhões de dólares, que é um aporte generoso, e com nomes por trás como Michael Jordan e Kevin Durant, que esquece de lado o lado atlético, mas são duas pessoas muito ricas e que com certeza foram muito bem assessoradas antes de pensarem nesse investimento. Então, eu ao menos particularmente, eu vejo com uma perspectiva desse setor cada vez mais consolidado. Eu acho que não é modismo, não. E mesmo complementando um pouco, eu acho que, como eu falei, como isso pode ser uma fonte alternativa de receita, e
pensando aqui um pouquinho no cenário brasileiro, tendo em vista que os clubes eles enfrentam uma série de problemas, se você tem essa possibilidade de se abrindo de uma fonte alternativa de receita, por que não pensar nela? E outra questão é que isso foi, inclusive, discutido num congresso lá de 2018. Pode ser que uma série dos assuntos aqui que a gente discutiu, pode ser que eles sejam passageiros. Pode ser que, por exemplo, não se consolide a questão de pagamento de salário, pode ser que não se consolide a questão de transferências, pode ser que não se consolide a questão de patrocínio. Não sabemos. Qualquer afirmação no sentido contrário, a favor ou contrário, seria um exercício de futurologia. Mas, com certeza, algo, depois disso, alguma coisa, mesmo que seja bolha, enfim, vamos fazer um exercício aí de futurologia, mesmo que seja bolha, mesmo assim, algo vai ficar. E uma das perspectivas bem grandes que eu tenho é com relação à questão do blockchain, principalmente nos exemplos aqui que eu citei, que foi a questão dos ingressos. A gente já tem o EFA testando isso. Isso é algo que dá para a gente pensar de que isso possa se consolidar bastante. Aqui, como eu falei, a questão de bolha, pensa, por exemplo, a gente teve, por exemplo, a bolha lá de 2008 do mercado imobiliário norte-americano. Estourou a bolha. O mercado imobiliário... tudo bem, teve a dificuldade, mas ele deixou de existir? Não deixou de existir. Antes disso, a gente teve a bolha do .com lá nos anos 2000. Ela acabou com o comércio eletrônico? Não acabou. O que acontece é que, basicamente, quando você estoura a bolha, a grande maioria das empresas, elas quebram, mas as que têm sucesso, elas continuam. É basicamente isso. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Vem do Vitor Stanzani, da internet também. Ele pergunta se a regularização ou taxação das criptomoedas, aliada ao custo de mineração, não incorre no risco de torná-las cara e, eventualmente, inviável. Corre. Eu concordo com essa afirmação, sim. Mas, como eu falei, a gente está pensando em tributação, como eu falei, tributação / regulação. A gente ainda está num caminho de desenvolvimento. Qual vai ser a alíquota, como isso vai ser taxado. Enfim, é uma pergunta que a gente ainda não tem resposta. Se eu não me engano, lá em 2018, a Receita Federal emitiu uma nota que você teria que, a partir de... eu não vou lembrar os dados de cabeça, mas, se eu não me engano, a partir de, sei lá, 40 mil reais que você tivesse em Bitcoin, você tinha que declarar isso no imposto de renda, enfim, isso ia ser taxado. Mas, como o nosso colega, acho que é Vitor o nome dele, falou, se eventualmente você colocar uma alíquota muito alto, não só, se você pensar não só no setor de criptomoedas, qualquer produto, qualquer serviço que você taxar de uma forma muito exagerada, você pode eventualmente estar prejudicando o mercado. Mas, sim, tem esse risco. Para finalizar, como que o advogado ele pode se preparar agora, nesse período, com as criptomoedas, no desporto? Como que ele pode estar preparado para esse futuro? Estudando, basicamente, e fazendo isso que a gente está fazendo hoje. Debates cada vez mais aprofundados, enfim, tem aí uma série de artigos, como eu falei. Esse é um tema que ele ainda é pouco explorado, então, se você jogar na internet, enfim, você vai ter coisas, você vai ter já trabalhos publicados. Eu, inclusive, já publiquei, para quem tiver interesse, um artigo no site do IBPD falando sobre NFTs. E, inclusive, essa palestra foi pensada em um outro artigo que eu já publiquei em 2018, que, inclusive, foi premiado, falando sobre criptomoedas e o esporte. Mas, assim, basicamente você pensar nisso. E eu acho que... Aqui, só voltando um pouco, o direito esportivo, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dessa a área do direito pela qual eu sou apaixonado. Mas, assim, eu acho que ele é tão interessante justamente por ele ser multidisciplinar. Então, o direito esportivo ele vai ter relação. Aqui hoje a gente falou já, por exemplo, direito do trabalho. Você fez uma pergunta, inclusive, especificamente sobre isso. A gente já falou de direito tributário, a gente já falou de direito comercial, enfim, a gente falou de direito civil, quando a gente falou de fungibilidade, enfim. O direito esportivo ele é muito amplo e ele é multidisciplinar e transdisciplinar. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho ele tão apaixonante. Então, eventualmente, aliás, para muitas pessoas, quando eu falei, não, eu vou dar uma palestra sobre criptomoedas e o esporte, talvez para quem nunca pensou nisso, falou, nossa, mas criptomoedas e o esporte tem relação?
Então, como que isso... E acho que eu falei aqui durante 1 hora, então eu espero que tenha dado para perceber que sim, tem intersecção e que é relevante sim essa discussão. Inclusive eu passei dados aqui. A partir do momento, aqui vou citar mais uma vez esse, você tem uma plataforma recebendo 305 milhões de dólares em aporte e é uma plataforma voltada exclusivamente para NFTs voltados ao esporte, no caso o basquete, no caso a NBA, a gente já vê como isso já está relevante. Então, você falou de advogado aí, imagina o advogado que prestou assessoria nessa operação, o quanto que ele não recebeu também. Mas, enfim, só um exemplo aqui para a gente citar. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua presença, foi extremamente esclarecedor. Quero aproveitar a oportunidade para entregar um certificado por ministrar essa palestra. Agradeço muito. Obrigado. Bom, depois dessa brilhante palestra, eu acho que já começamos a estar preparados para o futuro, para o que vem. E, sem dúvida nenhuma, criptomoedas já estão aqui. E, como o doutor Felipe falou, se tem a ver com o esporte, a criptomoeda, tudo tem a ver com o esporte. O esporte está introduzido na nossa sociedade. O esporte está introduzido na nossa Constituição. Viver do esporte... Você pode ser profissionalmente ou como amador. O esporte pode ser de educação. Mas, num outro nível, num patamar ainda mais profissional, tudo tem relação com o esporte. Criptomoedas têm relação com o esporte. E essa é uma realidade que, cada vez mais, nós vamos enfrentar. E, como disse o doutor Felipe, temos que estar preparados, temos que estudar cada vez mais. Quanto mais preparados, melhor podemos enfrentar e podemos estar à frente de grandes situações, como neste caso do advogado da NBA, que fez todas as negociações, ou todo o grupo, ou a banca de advocacia que o fez. Então, esse foi um dos nossos objetivos aqui hoje, de tentar trazer este conhecimento especial para todos, para realmente demonstrar que há, sim, relação entre criptomoedas e esporte. E, dessa forma, eu quero agradecer a presença de todos que dedicaram o seu tempo por estar aqui, ao doutor Felipe, que veio de São Paulo para nos prestigiar, para poder conceder, mesmo podendo ser de forma virtual, ele preferiu optar por vir conhecer a nossa cidade de Vitória. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo, seja bem-vindo em nossas reuniões também, que são sempre abertas a todos os advogados. Com certeza vai aprimorar muito. E a nossa subcomissão de estudos de legislação de direito esportivo está aí para analisar essas questões de criptomoeda, como foram boas as perguntas da Ellen, do Vitor, sobre esse ponto, se há algum projeto de lei, existe alguma discussão, não há, há questões de taxação ou não há, como vai ser isso, como o próprio governo vai ser isso, qual vai ser a legislação brasileira, haverá, não haverá? Então, eu acho que essa é uma discussão que vai ficar um pouco mais para frente e, com certeza, eu acho que o doutor Felipe vai voltar aqui para nos dizer como é que está essa situação. Obrigado a todos que nos acompanharam também pelo YouTube, em nome da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Espírito Santo, da Subcomissão de Estudos de Legislação de Direito Desportivo da OAB do Espírito Santo e em nome da OAB do Espírito Santo. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Muito obrigado, doutor Felipe. Muito obrigado, doutor Gabriel. Faremos um intervalo agora para a próxima palestra, que será do doutor Fabrício Dourado Soller, representando a Comissão de Direito Regulatório e Infraestrutura. Muito obrigado a todos os presentes.